Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos juntinhos um texto da irmã Carla Juliana de Mello. Ela escreveu um texto chamado Somos Filhos. Escreveu para o Manancial, que é um devocional que possui meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, e que tem o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ora, como não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Carla Juliana, o que nós vamos fazer? Vamos ler juntinhos e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Sempre gosto de lembrar os irmãos que eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou missionária. Eu sou uma pessoa como os irmãos são, que gosta de ler a Bíblia, que tem prazer em fazer o seu devocional. Por isso a gente faz isso juntos, tá bom? Vamos orar, pedir a Jesus Cristo que nos abençoe na nossa leitura de hoje. Senhor Jesus Cristo, em Teu nome pedimos a Tua bênção para que possamos compreender o que vamos ler. E lógico, sempre colocando em prática aquilo que aprendemos contigo. Ó Senhor, ajuda-nos, perdoa-nos e ensina-nos tudo que precisamos aprender. Amém. Meus irmãos, nossa porção bíblica está em Romanos 8. São apenas 5 versículos, desculpem, do 12 ao 17. E diz assim, ó. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Isso é o irmão Paulo conversando com os irmãos lá de Roma, né? Então, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou com seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém? Eu vou reler o versículo 14, é isso? Que eu li tão ruim. Mentira, eu vou reler o versículo 14, o 14, que diz: porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E o 15: pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Eu reli, irmãos, porque assim, os meus óculos às vezes me traem, né? E às vezes eu leio de uma forma que não fica bacana. Então, reconheço aqui humildemente que poderia ter lido melhor, por isso que eu reli, tá bom? Bom, o nosso texto chama-se Somos Filhos, e a irmã Carla Juliana escolheu o versículo 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bom, então o que acontece? Jesus, Deus, não apenas Ele nos torna novas criaturas, não apenas nos transforma, não apenas nos regenera, mas Ele nos justifica. E além disso, Ele nos adota como filhos na sua família. Aí, ora, depois que a gente está justificado, a gente tem toda a condição de desenvolver um relacionamento sadio com Deus, né? De pai para filho. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados, né? Como a gente ontem leu lá em Miqueias 7,19, Deus mandou todos eles para as profundezas do mar. Ele não se lembra deles,
porque a gente se arrependeu, confessou os nossos pecados e o Senhor nos perdoou. Então, os nossos pecados foram perdoados e como filhos a gente foi adotado. E lógico, daí Deus passa a se tornar responsável por nós, assim como um pai é por seus filhos, né? Um bom pai. E o que é que o pai faz? O pai é aquele que provê as necessidades, protege a sua vida. É ele que se sacrifica em prol da família. Então, logicamente, né, nem todos tiveram o privilégio de ter um bom pai aqui na Terra, né? E aí, como não tiveram um bom pai, tem dificuldade de entender e vivenciar como é o relacionamento com Deus. Porque Deus é pai, aí a pessoa não teve um pai bacana aqui na Terra e fala, não entendo, né? Mas independente disso, todos nós podemos desfrutar da paternidade de Deus, que é perfeito. Então, quando você confessa com sua boca que Jesus é seu Salvador, você é adotado na família de Deus e passa imediatamente a desfrutar do fato que Deus é seu Pai. E aí, se você fez isso, se você reconheceu Jesus como seu verdadeiro Salvador, aí você pode se achegar a Ele, apresentando as suas necessidades. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele vai ter todo o prazer, toda a alegria de suprir as suas necessidades, né? A palavra de Deus nos garante que assim que como Ele veste os lírios do campo e alimenta os passarinhos, Ele também vai cuidar de dar provisão para nós. Então eu vou até pedir licença aqui para a gente ler Mateus 6, do 26 ao 29, que é uma passagem que vale a pena e é bom a gente se lembrar disso. E diz assim, ó: contemplai as aves do céu. Não, vou começar do 25, vai. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, o rei, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, isso é uma promessa do Senhor, né? De que Ele vai enviar provisão para nós. A gente não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, a gente não precisa ficar com medo. Mesmo sabendo que a gente está aí à mercê de passar por muitas coisas, né? Porque a gente tem que se lembrar que o Deus Todo-Poderoso, além dele ser o dono de todo esse mundo, ter criado e ser soberano, Ele é o Abba, Ele é o Paizinho, é aquele que nos acolhe e cuida de nós. Além da gente não se preocupar com as nossas necessidades, a gente não precisa se preocupar com o futuro. Porque como filhos, nós somos herdeiros, olha que chique, nós somos herdeiros de Deus. E somos herdeiros do quê? De uma herança eterna, muito mais maravilhosa do que a gente pode imaginar. Não dá nem pra gente saber. Então é uma herança que não vai nunca morrer, que está lá assegurada para nós em Cristo Jesus. Então a gente pode viver descansados, porque se você aceitou Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, descansa. Nós somos filhos. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó: como filhos recebemos o cuidado diário do nosso Pai Celestial. Amém? Bom, agora eu vou terminar, né, dizendo que o abraço, ó, é encontro de dois corações. Por isso que eu deixo todo dia o meu abraço de urso, ó. Lembrando que ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas para nós que somos filhos do Altíssimo, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, aquele que está lá no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é: confia
Confie em Jesus.